O sentimento dentro do mercado cripto nos últimos dias tem sido bem negativo, onde as pessoas elas realmente desanimaram, porque muitos já estão cogitando de que nós estamos em um bear market. O fato é que se nós estivermos em um bear market, você não precisa abandonar o mercado. Você pode continuar fazendo dinheiro mesmo ao longo de um bear market, desde que você tenha estratégias próprias para isso. Obviamente que ficar comprando e holdando, acreditando que a alta ela vai ser infinita, é a pior maneira de você estar dentro de um bear market. É melhor mesmo que você venda e fique fora durante algum tempo. Mas, se você quer viver do mercado financeiro, você vai ter que aprender a lidar tanto em bull market quanto em bear market também. E na análise de hoje eu vou te explicar como que estão as minhas posições. Afinal de contas, nós estamos em uma oportunidade no curto prazo. E esse curto prazo ele pode nos entregar multiplicações, vou te explicar qual que é a minha estratégia nesse momento. E a gente também vai analisar o médio e longo prazo para entender também essa expectativa de bear market ou de bull market. Nós iremos falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, antes de mais nada, tá? Antes de te mostrar a análise aqui, eu quero te apresentar qual que é os resultados da minha carteira pública, tá? Onde os meus clientes eles têm acesso a essas informações, então eles podem auditar isso daqui. Essa é a carteira rumo ao milhão. Eu quero que você observe que no dia 10 de novembro, a gente não sofreu quedas nenhuma, no dia 10 ali de outubro também teve grandes quedas, a gente não sofreu quedas nenhuma. Esse é o patrimônio da carteira que ela é pública, onde todo mundo consegue auditar isso, desde que você seja o meu cliente. E para que a gente tenha um patrimônio dessa maneira, que ele vem subindo ao longo do tempo, a gente precisa respeitar uma regra simples e clara. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também. O Faça Dinheiro nós fazemos trabalhando, empreendendo, utilizando aquilo que a gente sabe ou alguma habilidade nossa para gerar dinheiro dentro de uma economia capitalista. Em seguida, a gente multiplica esse dinheiro dentro do mercado cripto, um mercado extremamente abundante, só que a gente deve preservar esse dinheiro também. Preservou, a gente continua fazendo, quando a gente tiver a oportunidade, a gente multiplica de novo e a gente fica repetindo esse ciclo. Esse daqui foi o segredo que me fez chegar nos meus múltiplos milhões. Não foi sorte, não foi pegando uma geminha, uma criptozinha que deu uma grande porrada e simplesmente aquilo colocou alguns milhões no meu bolso. Não, foi bem diferente a minha jornada. Foi uma jornada onde eu saí de 5 mil, fui para 20, 40, 60, 100, 200, meio milhão, 1 milhão, e assim você continua multiplicando o seu patrimônio. Foi uma jornada longa, uma jornada que levou alguns anos para eu chegar nesses resultados. E para mim, cada centavo vale, cada centavo é extremamente importante, por isso que a gente tem que saber preservar o nosso patrimônio. E o patrimônio da carteira rumo ao milhão, ele está totalmente preservado porque nós soubemos proteger a carteira durante as quedas. Pelo fato da gente ter protegido a carteira, nós estamos comprando nesse momento. Se olhar, fizemos compra na data de ontem nos 91.400, fizemos mais compras na data de hoje e eu estou comprando dentro dessa região que nós estamos. Ou seja, para mim, no curto prazo, a gente tem uma excelente oportunidade. E eu vou te mostrar as métricas e qual que é a estratégia que eu vou utilizar nesse curto prazo. Mas antes, a gente vai olhar um pouco para médio e longo prazo do Bitcoin. Bom, se a gente analisar o sentimento, estamos mergulhados ali em extremo medo, né? Que é a região mais baixa sentimental que nós temos. Aqui é onde as pessoas mais estão desanimadas. Sim, todo fundo ele é formado em região de extremo medo, quando todo topo ele é formado em região de euforia. Mas também bear markets profundos, eles são constituídos durante fases de extremo medo e medo. Como bull markets profundos, eles são constituídos em região de ganância e euforia. Ou seja, esse indicador não serve de nada para a gente tomar uma decisão, ele apenas serve para complementar a nossa análise. Sabendo qual que é o sentimento das pessoas, não adianta a gente se iludir, não adianta a gente acreditar que a alta vai ser infinita. Tá todo mundo borrado, tá todo mundo com o cookie na mão, ninguém está querendo segurar o ativo nesse momento. Inclusive, as pessoas estão desesperadas, vendendo no prejuízo, tendo panic sell. Nesse cenário, meu caro, não vem querer que Bitcoin vai bater 200 mil dólares. Olha só, você pode até acreditar nisso, mas a real
é que você está sendo amador, se você está acreditando nisso. Porque se o sentimento ele está negativo, a expectativa ela tem que ser diminuída para todas as altas que a gente vai ter no mercado. Bom, esse sentimento negativo respinga dentro do volume dos ETFs. Lembrando, ETF não é institucional comprando. ETF da BlackRock não é a BlackRock comprando Bitcoin, mas sim ela fornecendo Bitcoin para o varejo. E a gente sabe que o varejo ele tem um padrão ali de vender fundo, comprar topo, por exemplo, não é isso que a gente está analisando, mas o fato é que a gente vê que o sentimento ele realmente está negativo. Se as pessoas estão em pânico, elas não estão comprando, elas estão vendendo. E é aqui a gente está analisando uma das pressões de venda que nós estamos tendo nesse momento, que é exatamente o varejo que compra através dos ETFs. Bom, os principais investidores do Bitcoin, eles seguem distribuindo, eles seguem aumentando as suas posições de vendas. Essas posições são posições bem relevantes, esses são os principais players do Bitcoin, porque o seu volume ele é muito mais alto do que BlackRock, do que Fidelity, do que qualquer outro player. Saiba que esses caras aqui, eles são mestres em formar o topo do mercado. Não que eles vendam em topo, mas sim que eles formem o próprio topo do mercado. Seja os topos periódicos, ou seja, os topos de ciclo de mercado. Porque a quantidade de supply que tem na mão desses players, ela é tão alta que faça com que a lei da oferta e da demanda, ela fique negativa, aonde a gente acaba tendo mais oferta em circulação do que demanda pelo ativo, ou seja, a gente deve respeitar esses players. Esses players aqui, eles sabem muito bem o que eles fazem. Bom, já esses players aqui é completamente o oposto. Esse daqui são os investidores de curto prazo. Sabe aquela pessoa que entrou nos últimos 6 meses dentro do mercado, que acredita que o Bitcoin ele é uma revolução contra o establishment, que a pessoa achou o ativo perfeito ali, que vai simplesmente resolver a vida dela? Sabe aquela pessoa que caiu na história que é só acumular 0,1 Bitcoin, porque as empresas, as treasuries de Bitcoin, agora elas estão comprando? Então, essas pessoas elas entraram recentemente no mercado. E meu caro, se você nunca vivenciou um bear market, você não tem experiência nenhuma ainda dentro do mercado. Vivenciar só um bull market é uma parte da sua experiência. A outra parte ela está em você vivenciar um bear market também. Após você vivenciar tanto o bull quanto o bear, você pode falar que você já vivenciou um ciclo das criptos e você sabe como que funciona esse jogo. Obviamente que se você estudou, se você entendeu como que tudo funcionou, se você analisou todas as suas decisões ao longo do ciclo de alta e do de baixa, perfeitamente no próximo ciclo você será uma pessoa mais experiente. Mas o fato é que esses novatos aqui, eles estão com muito supply na mão deles e a gente vê que o supply ele ainda continua aumentando. As pessoas ainda continuam nessa ideia de que é só acumular 0,1 Bitcoin. Esse cara aqui ele não sabe o que é uma grande queda de um bear market. E isso daqui abre margem para que os bear markets eles sejam bem profundos. Todo topo que a gente tem, ele tem uma característica de ter alto supply na mão desses investidores aqui. Hoje a gente está falando de uma quantidade ali de 2.651.000 bitcoins. Ou seja, inclusive esses caras aqui, eles têm mais pressão de venda do que o próprio ETF, entende? Porque os ETFs ele é apenas uma parte da nossa análise e não simplesmente tomar uma decisão naquilo que os ETFs estão fazendo. Bom, cenários onde a gente tem muito supply na mão desses investidores aqui, infelizmente são cenários onde o mercado ele está vulnerável. Aqui a gente tem que ser totalmente estratégico. E bom, se a gente for olhar todas as fases do ciclo, o mercado ele já entregou o que ele tinha para nos entregar. Saímos de capitulação, batemos euforia, perfeitamente como todos os ciclos aconteceram. Não, esse ciclo ele não foi diferente. Esse ciclo ele foi igual a todos os ciclos. Olha só, se tem uma frase que ela vai te matar como investidor, é a partir do momento que você fala, dessa vez é diferente. Não, as coisas elas se repetem. E elas se repetem porque o mercado ele é constituído por seres humanos. E seres humanos eles cometem os mesmos erros emocionais constantemente. Tanto a ganância quanto o medo. Esses são os sentimentos que eles sempre estarão vigentes dentro do mercado. Não importa se Bitcoin estava em 100 dólares, se a gente está em 100 mil dólares, não importa. O ser humano ele continua sendo o mesmo. Obviamente que a gente muda somente alguns players, mas saiba que as pessoas continuam sendo as mesmas. No ciclo passado, a gente também teve a história de que era o ciclo do
institucional, porque a Tesla estava comprando. Quem não lembra que a gente bateu o topo histórico do Bitcoin na hora que a gente teve aprovação de ETFs futuros na CME. E aquilo seria o bull market estendido. Olha só, sempre essas falácias elas se repetem dentro do mercado. Por isso você tem que se apegar a dados e não a narrativas, porque as narrativas, cara, elas não vão funcionar. Elas funcionam durante um tempo, enquanto a manada ali está acreditando nisso, mas chega um determinado momento que acaba o dinheiro dessa manada e aí a gente começa a ver que essas narrativas, elas não fazem mais o preço tracionar. Mas sabendo que os dados eles nos mostram que a gente saiu de capitulação, bateu euforia, tudo o que a gente pode esperar daqui para frente é que a gente volte para uma capitulação cíclica. Quanto tempo vai levar para a gente voltar para essa capitulação cíclica? Não sei, porque eu não trabalho com calendário e muito menos com bola de cristal. Mas o fato é que a nossa maior oportunidade ela estará dentro da capitulação cíclica. A importância da gente fazer preservação patrimonial, como é feito dentro da carteira rumo ao milhão, é para que a gente tenha poder suficiente de comprar dentro da fase de capitulação cíclica. Aqui é a sua maior oportunidade de comprar o ativo, mas saiba que dentro dessa fase haverá um caos no mercado. Não é tão fácil assim entrar dentro dessa fase, porque o seu emocional ele vai estar totalmente desgastado. Pensa só, você comprando Bitcoin quando o maior fundo de cripto está quebrando, 3AC. Pensa você comprar Bitcoin quando a Celsius está quebrando, ou quando a gente estava visualizando a Crypto.com também quebrando ali porque tinha problemas, não tinha todos os ativos ali no seu balanço e do nada a gente vê a segunda maior corretora de cripto entrando em colapso. Bumba, FTX quebrando. Comprar nesse período, meu caro, não é fácil. Nesse período, as pessoas vão esperar sempre um fundo mais baixo. Quem não lembra dos 12 mil dólares, que muitas pessoas ficaram esperando os 12 mil dólares? Ele aconteceu? Não. Muitas pessoas perderam a oportunidade de comprar nos 15, nos 20, e pelo fato de ficarem acreditando que ia para um patamar de preço muito mais baixo, a gente voltou a subir e essas pessoas tiveram que pagar mais caro. Ou seja, você precisa estar analisando o mercado o tempo inteiro e sendo totalmente estratégico. A fase de capitulação, ela é uma fase que ela acontece a cada ciclo que nós temos. Sempre o fundo ele é formado dentro de uma fase de capitulação. Da fase de capitulação, nós saímos. Se a gente vai voltar e fazer um novo topo histórico, é outra coisa, mas a gente tem um baixo risco dentro dessa região. Por isso aqui é uma excelente oportunidade. Você precisa ter caixa nesse momento. Você precisa ter capital para aproveitar essa oportunidade, beleza? Bom, se a gente for analisar a demanda do Bitcoin, isso a gente analisa através do MVRV, tá? MVRV não serve para você traçar uma linha vermelha aqui em cima, uma linha vermelha, uma verde aqui embaixo. Acreditar que aqui é fundo de mercado, acreditar que aqui em cima é topo de mercado, não é assim que funciona. Isso não é analisar o gráfico, e sim ler gráfico. Analisar um gráfico é bem diferente. Qual que é o fundamento do MVRV? Se ele está subindo, a gente tem demanda. Se ele está caindo, a gente não tem demanda no ativo. Média anual, aqui a gente consegue entender qual que está a demanda em relação aos últimos 12 meses. Se a gente olhar para o presente momento, o MVRV ele está no seu menor patamar o possível desde quando o Bitcoin estava nos seus 34 mil dólares. Isso significa que nós temos a menor demanda desde novembro de 2023. Isso daqui é bem prejudicial para o mercado. Não espere que a alta ela vai ser infinita. Se não voltar demanda, não tem como o preço do ativo subir 7 às suas expectativas. Além disso, nós estamos mergulhados abaixo da média anual. Obviamente que a gente está mergulhado, se a gente está no patamar aqui de novembro de 2023, a gente está falando aí, cara, dos últimos 2 anos que a gente está abaixo dessa demanda. Região extremamente prejudicial, onde a gente deve ser totalmente estratégico. Bom, as fases de realização de lucro, elas aconteceram, a gente vivenciou 3 grandes fases de realização de lucro, e essas realizações de lucro é o que faz com que derrube o MVRV. Porque se os players estão realizando lucro, significa que a gente está colocando oferta em circulação.
E se essa oferta que é colocada em circulação ela é maior do que aquilo que as pessoas estão comprando, ótimo, MVRV está caindo, simples assim. Porque o que rege o preço de qualquer ativo é a lei da oferta e da demanda. Não importa qual seja o fundamento, não importa se você passou semanas lendo aquele white paper, não importa se você passou dias estudando aquele seu bom projeto, aonde você identificou que ele é uma revolução da Web 3.0, aonde ele tem o maior TVL do mercado travado, aonde ela é a maior blockchain de DeFi, não importa qual seja o fundamento. Se não tiver demanda por aquele ativo, o preço dele vai cair. Entenda que a tecnologia ela é uma coisa, o ativo financeiro é outro. O próprio Bitcoin, se você olhar para ele como tecnologia, um Bitcoin, ele vale um Bitcoin. E quando você entra no mercado financeiro, o BTC, ele é um ativo financeiro, onde ele tem o seu valor ali que depende da lei da oferta e da demanda. Inclusive, esse valor aqui, ele pode ir a zero, e a gente tem a tecnologia funcionando. Obviamente que a tecnologia não vai funcionar, porque se for a zero, os mineradores não vão querer, mas você entendeu que ele pode ir a $1 e a gente tem a tecnologia sendo válida ainda, porque o ativo financeiro ele é diferente da tecnologia. Ou seja, fundamento ele importa para a tecnologia, mas ele não importa para o preço do ativo financeiro, aquilo que a gente negocia nas bolsas. Inclusive, muitas pessoas acreditam que elas estão investindo dentro do Bitcoin porque ele é uma revolução contra o establishment, mas essa própria pessoa ela está preocupada com o preço do ativo, o preço que ela pagou, o preço que ele está hoje, o preço que ele estará daqui 10 anos. Se você está preocupado com tudo isso, meu caro, você não está investindo por conta da tecnologia. Você está investindo por conta do valor do ativo no mercado financeiro. E você está nesse mercado para fazer dinheiro, somente por isso. Então entenda que você ficar holdando o ativo em períodos de queda é simplesmente loucura, não vale a pena fazer isso, beleza? Bom, médio prazo e longo prazo está péssimo. Se tem uma coisa que a gente pode falar que está feia são os dados do Bitcoin. Mas já no curto prazo as coisas estão bem diferentes. Bitcoin abaixo da linha dourada, entre a linha roxa aqui, região de preço descontado. Se a gente olhar para o que aconteceu nos últimos dias, a gente teve capitulações periódicas, ou seja, as players de curto prazo realizando prejuízo, as pessoas desesperadas, formando panic sell. Isso daqui abre margem para que a gente tenha regiões de interesse comprador. Qual que é o preço mais barato? Não sei, eu não faço ideia de qual que será o preço mais barato. Quanto tempo a gente vai passar dentro dessa região? Não sei quanto tempo a gente vai passar dentro dessa região. Eu sei que teve uma capitulação periódica, eu sei que estamos em uma região de preço barato, eu sei que está tendo aumento de volume, ou seja, está tendo altas negociações dentro dessa região. Quando a gente olha para o RSI, a gente está vendo o RSI em região de sobrevenda. O preço do ativo ele já está caindo há dias sem que a gente entregue um real pullback. Se a gente olhar para os últimos candles aqui de 4 horas, nós estamos falando que há 8 dias nós estamos caindo sem pullback. O mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Por mais que a gente esteja em uma tendência de baixa dentro do médio e longo prazo, a gente tem oportunidades no curto prazo. Quais são essas oportunidades? Surfar um rally para depois a gente ter uma outra pernada de baixa lá na frente. E é exatamente isso que eu estou tentando capturar dentro da carteira Rumo ao Milhão. É exatamente assim que eu e Teles faço dinheiro ao longo de um bear market profundo. É fácil, é altamente lucrativo e a gente vai ter 1000% de multiplicação? Não, é muito difícil e as multiplicações elas são muito menores do que dentro de uma fase de bull market. Aqui é a fase das vacas magras, mas você ainda continua com as vacas. É melhor do que você estar exposto no mercado e simplesmente chegar lá no final e não ter mais nem capim para você conseguir operar o mercado, porque o seu patrimônio simplesmente ele se desvalorizou totalmente. E quando a gente olha para o Price Action também, nós estamos vendo o ativo longe da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Por mais que a gente esteja em tendência de baixa dentro de um gráfico de 4 horas, é comum com que a gente reteste a média, é comum com que a gente volte e tenha pullbacks. O mercado ele anda em ondas e não em linha reta. A gente está vivenciando uma onda de baixa, então a gente pode esperar por uma onda de
alta. Essa onda de alta é o que eu estou tentando capturar dentro da carteira Rumo ao Milhão, é por isso que eu estou fazendo exposições dentro da carteira Rumo ao Milhão, só que obviamente a gente vai ser totalmente estratégico dentro dessa região aqui que nós estamos. Não vamos ficar de brincadeira na tomateira, acreditando que só porque nós compramos Bitcoin em 91 mil dólares é que ele vai voltar a subir. Aqui são regiões totalmente chaves, onde a gente deve ficar analisando o mercado constantemente, entendendo aonde está o nosso custo médio, entendendo qual que é a nossa exposição, qual que é o gerenciamento de risco, e se a gente precisar estopar, se a gente precisar sair das nossas operações, a gente deve sair das nossas operações, mesmo que seja com uma realização de prejuízo baixa. Porque se a gente realiza um prejuízo baixo, significa que o mercado ele não vai parar por aqui. Significa que as quedas elas irão se estender mais um pouco, alguns dias a mais. E a gente pode ter uma nova oportunidade de compra mais embaixo ainda. Aqui a gente tem que ser totalmente estratégico. Se você quiser fazer dinheiro ao longo de um bear market profundo, você precisa de estratégias. E não estratégias de simplesmente acreditar que você vai comprar aqui porque você quer e o preço ele vai subir. Não são estratégias de só olhar para o price action ali, tomar uma decisão de compra e esquecer aquilo. É realmente ser totalmente estratégico, entender que você pode ter tomado uma decisão de compra e o mercado não ir para a direção que você espera e você saber sair dessa posição para que você possa reentrar lá embaixo. Um dos maiores erros das pessoas é não saberem o momento de parar aquele prejuízo, ou seja, o momento de estopar as suas posições. Quem comprou Bitcoin lá em cima, em 120, ele acredita que ele vai conseguir holdar esse ativo nos próximos 3 anos. Ele acredita que ele vai segurar esse ativo e vai estar tudo bem. Mas o que ele mal sabe é que a vida dele vai colocar vários obstáculos na frente dele. Aos próximos 3 anos ele vai precisar de dinheiro. Nos próximos 3 anos a esposa vai perguntar para ele como que está aquele nosso patrimônio que nós investimos em cripto. As crianças vão querer dinheiro para usufruir em alguma coisa. Você vai precisar de dinheiro. E na hora que você vê que está em real prejuízo, você vai tender a capitular. A capitulação, ela é uma tentação que acontece com muitos investidores. Infelizmente, meu caro, é uma região totalmente difícil de se comportar nos investimentos, mas se você for totalmente estratégico, você consegue lidar perfeitamente com ela. Se você quiser estar preparado junto comigo ao longo desse bear market profundo, se você quiser operar junto comigo, ou melhor, se você quiser copiar e colar os meus resultados, aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, estou vendendo, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aproveita o preço aí nos próximos 9 dias, porque haverá um aumento da carteira Rumo ao Milhão. Nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app meu exclusivo no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira, aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, estou vendendo e qual que é a estratégia, exatamente igual essa publicação que eu fiz na data de ontem, da gente comprando Bitcoin em 91.400 e também na data de hoje nós compramos. Tudo isso na tela do seu celular, sem que você gaste horas na frente do gráfico, sem que você tenha acesso a todas as informações privilegiadas, sem que você tenha experiência nenhuma no mercado. A única coisa que você precisa fazer é copiar e colar as minhas decisões. Dessa maneira você terá os mesmos resultados que eu. Eu vou te entregar milhões em alguns dias? Obviamente que não. Você vai ter 1000% de multiplicação em questão de 12 meses? Obviamente que não. O patrimônio da carteira Rumo ao Milhão é esse patrimônio aqui, onde ele tem uma subida exponencial ao longo do tempo. Mas saiba que a gente precisa de tempo para isso acontecer. Novamente, eu não cheguei aqui com sorte, não foi uma tacada perfeita, mas sim com uma estratégia e consistência nos resultados. Caso você queira ter consistência nos seus resultados, eu posso te ajudar dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está se expondo em Bitcoin, obviamente, não em altcoins, e nós estamos preparados para vender, para realizar lucro caso a gente tenha movimentações de alta. Se a gente não tiver movimentações de alta,
também encerraremos as nossas posições, aguardando um novo ponto de entrada lá na frente. O fato é que aqui nós estamos sendo totalmente estratégicos. Se quiser o meu auxílio, consigo te ajudar dentro da carteira rumo ao milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você aqui de volta amanhã. Valeu!